Fala pessoal, tudo bem? Ó, luz vermelha hoje, hein? O mercado sangrou. Bitcoin 71.034 dólares. A gente deu uma alavancada aí, os últimos 7, 8 dias o preço deu uma respirada aí para cima, né? Passou as médias móveis, ficou acima ali, e agora ele está dando uma pegando fôlego, digamos assim, né? Então, atendendo pedidos aí, a galera às vezes pega no meu pé, pô, precisa fazer umas análises, publicar aqui pra gente e tal. Então, vou tentar começar a fazer isso aí com uma frequência um pouquinho maior. Legal? Gente, vamos dar uma olhada aqui, ver o que está acontecendo com o Bitcoin. Dá uma olhada no gráfico, primeiro de uma hora, que é o gráfico que a gente mais costuma operar, né? Então, a gente vê aqui que ele está numa tendência de queda, né? Como, Rodrigo, que ele está em tendência de queda? Eu utilizo aqui, eu criei esse indicador e eu coloquei alguns itens aqui nele. Alguns dos indicadores que eu utilizo são as médias móveis exponenciais, de 7, 14 e 28 períodos. Então, compostas aqui pelas cores amarela, azul e roxa. Então, como a gente está com o alinhamento das médias para baixo, então a tendência maior é que o preço ainda continue, né, caindo antes dele mostrar uma recuperação. Mas vamos dar uma olhada aqui em conjunto para ver o que a gente consegue conversar com o gráfico aqui, ok? Então, o preço estava fundo da banda de Bollinger, estava encontrando aqui uma resistência nas médias móveis exponenciais, faz um rompimento, depois ele vem e encontra suporte novamente, mas logo em seguida ele já rompe de novo. E aí ele vem, sobe, pega a força aqui e desce o caminhão sem freio aqui. Então vocês podem ver aqui que tem um triângulo na tela, onde o indicador indica uma venda para você shortar essa operação, ok? Então, olhando aqui no gráfico de uma hora, ele tocou o fundo da banda, MACD ganhou força aqui, aí ele começa ali os histogramas a fechar mais ou menos no mesmo tamanho ali um do outro. Deixa eu aumentar aqui para ficar mais fácil para vocês visualizarem. E aí ele começa a mudar de cor aqui o histograma, ou seja, ele começa a perder a força de queda. Porém, a gente vê uma lateralização e o Bitcoin encontrando uma resistência na EMA de 7 períodos, ou seja, ele não está com força para subir, porque ele está encostando na EMA de 7 e está rejeitando, encostando e rejeitando. Pelo MACD, ele está perdendo a força aqui e a tendência seria que ele começasse a subir. Então, o que eu falo? Vamos trocar para o gráfico de 4 horas para a gente analisar um outro contexto, né? Então, a gente trabalha com retração Fibonacci, né? Nossos alunos, eles aprendem a fazer isso no curso, e eu costumo falar o seguinte: a retração Fibonacci, ela nos dá uma expectativa muito grande do que está acontecendo, de onde o Bitcoin está, qual é o movimento que ele está fazendo, e eu acho que é válido a gente ir tentando encaixar essa FIBO em vários lugares, né? Então vamos tentar traçar ela aqui. No gráfico de 4 horas seria uma FIBO, então, uma FIBO de long, né? Para a gente ver se seria interessante a gente fazer uma entrada aqui. Então, quando a gente traça essa FIBO, ó, a gente vê que o Bitcoin ele está na zona de ouro de compra no gráfico de 4 horas, né? Então, encostando aqui na região de 0,5, ele respeitou aqui, ó, nesses dois últimos candles, e aí ele vem e faz um falso rompimento, ou seja, ele passa a região de 0,5 de FIBO e aí depois ele fecha acima, né? Então, assim, nós temos aqui uma região de suporte, que é o fundo da banda de Bollinger, mais a região de 0,5 de FIBO. Quando a gente olha para o MACD, a gente vê que, diferente aqui desse momento, ele não está fechando, ainda ele está crescendo o histograma. Ou seja, ele não deu ainda nenhum indício que ele vai parar de fazer esse movimento de queda e vai iniciar um movimento aí de recuperação, ok? Então, vamos apagar essa FIBO aqui e vamos dar uma olhada lá no gráfico diário para a gente ver o que o gráfico diário fala para a gente. Então, a gente diminui aqui para a gente
tentar encontrar uma fibra e tentar. Eu costumo falar o seguinte, gente, para os meus alunos. Deixa eu voltar aqui para essa câmera aqui e voltar a falar com vocês. Gente, eu falo que assim, a gente precisa tentar fazer esse bate-papo com o gráfico. Então, o que a gente teve hoje de relevante para a gente que pode ter mexido com o preço do Bitcoin? Está aqui, ó. Vamos ver se dá para vocês verem aqui, ó. Fed mantém juros e pressiona o Bitcoin. Gente, muita gente não sabe por que os juros altos joga as criptomoedas para baixo. Então, vou falar rapidamente. Se eu tenho juros altos, compensa eu deixar o meu capital em ativos que têm menos risco. Um CDB, por exemplo, renda fixa, enfim. Se os juros caem, fica mais atrativo o mercado de criptomoedas, porque muita gente fala o seguinte, o mercado de criptomoedas é volátil. Sim, ele é volátil e a gente precisa aprender a operar e extrair o que tem de melhor para a gente. Então, a volatilidade, gente, ela não é ruim, ela é boa. A gente só precisa saber utilizar a marcha correta para a gente ganhar dinheiro. Legal? Então, vou voltar aqui para o gráfico para a gente ver o que está acontecendo no gráfico diário. Então, para quem não escutou isso ainda, o Bitcoin chegou a 126 mil dólares. Ok? Vamos imaginar uma retração Fibonacci do fundo do zero ao topo. Eu costumo falar o seguinte na aula, vou voltar para cá de novo. Todo movimento do fundo ao topo, ele corrige 50% ou 61%, que é a zona de ouro de compra da retração Fibonacci, perdão. E ele volta a fazer o seu movimento, ou seja, se ele estava em alta, ele corrige 50% ou 61% e volta a subir. Então, se a gente pensar numa Fibo, entre aspas, de vida do Bitcoin, ele sai de 0, vai a 126, qual seria a metade de 126? 63 mil dólares. Ou seja, 63 mil dólares, que foi aonde ele encostou, onde foi esse fundo dele, ele chegou até 59, ele passou um pouco. Mas 63 mil dólares é região de 0,5 de FIBO. Mas em qual tempo gráfico? Tá bom, vamos falar de vida. Né? Da vida do Bitcoin. De 0 a 100, ele corrigiu 50%. Pode corrigir mais? Vamos olhar o gráfico diário? Vamos lá. Deixa eu trocar aqui de novo. Vamos entender esse movimento que ele está fazendo, ok? Então, vou de novo utilizar a retração Fibonacci para nos ajudar a entender que nós tivemos um movimento de queda aqui, certo? Ele vem até a região dos 59 mil dólares. Então, todo o movimento do topo ao fundo. Rodrigo, mas o topo não seria aqui? A gente precisa pegar uma troca de movimento. Por exemplo, uma quebra de estrutura. Então, aqui nós temos uma estrutura de baixa. Aí nós temos um candle aqui que quebra essa estrutura de baixa. Mas eu tenho que olhar daqui para cá. Como que você vai aprender isso? Dica muito importante. Está acabando a 8ª turma da mentoria e já estamos com matrículas abertas para a próxima turma. Legal? Lá eu ensino isso daqui detalhadamente. É na prática, na veia. Gente, então olhando aqui por essa estrutura, olha o que o Bitcoin fez. Ele vem, encontra uma resistência na região de 0,5 de FIBO e volta a cair. Eu acabei de falar para vocês, todo o movimento do topo ao fundo corrige 0,5 ou 0,68 e volta a fazer esse movimento de queda aqui, ó. Então ele faz normalmente isso, ó. Cai, sobe, vai até 0,5 e depois ele volta a cair. Rodrigo, o que você acha que vai acontecer? Poxa, olhando o gráfico diário, se ele passar essa região que a gente está vendo aqui, deixa eu aumentar aqui para vocês. Se ele passa essa região aqui, que ele está encontrando suporte nas EMAs, ele vai ter caminho, ele vai encontrar mais um suporte aqui na média da banda de Bollinger, e aí depois ele teria aqui mais uma região no 67, e se ele bate no fundo, bate no topo da banda de Bollinger, ele não veio buscar o fundo, bateu no topo de novo, normalmente
ele vai buscar o fundo da banda. Então, o que eu acredito que possa acontecer para os próximos dias? Ah, mas acredita como? Com base em indicadores. Então, quando eu olho aqui para o MACD, dá uma olhada aqui, ó, vou aumentar de novo. Deixa eu mudar aqui que eu estou apanhando um pouquinho. Ó, então o MACD ele está perdendo a força de alta e mudou a cor do histograma aqui e ele vem para uma queda. Se a gente olhar para trás aqui, ó, queda, 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 perde a força do movimento de queda, entra no movimento de alta aqui e agora de novo ele está enfraquecendo essa pernada que ele deu aqui. Então, se ele passar daqui, ele deve vir buscar regiões mais abaixo. Legal? Gente, então, a grosso modo, essa é a nossa análise, a primeira análise que a gente fez. Vou tentar fazer mais, legal? Lembrando que nós somos afiliados agora da HashHead, que pode trazer o capital para você operar. Ah, Rodrigo, pô, eu não tenho capital para eu operar. Se você aprender a fazer a leitura de mercado, aprender a operar, a prova da HashHead é você operando. Legal? Então, assim, se a sua desculpa era que você não tinha capital, está resolvido. Manda um direct para a nossa equipe, que a gente vai te passar todas as informações. Na bio tem o link para você clicar lá e conhecer a HashHead. É uma empresa séria, com suporte no Brasil. Nós somos da RB Crypto, nós somos afiliados da HashHead. Ou seja, temos o prazer de falar que a gente está conseguindo levar informação para as pessoas, levando agora recursos para ela operar. Ou seja, para você operar. Então, se você curtiu essa análise aí, dá um like, compartilha com alguém, quiser mandar um direct, falar se a gente está indo bem, se não está indo, super à disposição, super à vontade, fique super à vontade para mandar essas informações. Eu vou ficar muito feliz de ter o feedback de vocês. Legal, gente? Um grande abraço, até a próxima.